No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês algumas coisas que eu só descobri quando eu botei o pé aqui no Canadá. Assim, algumas coisas são bobas, outras coisas são polêmicas. Acho que vale a pena assistir até o final. Então, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, desce aqui a barrinha, clica nesse botãozinho vermelho pra você se inscrever aqui no canal e receber os próximos vídeos que eu vou lançar 2 vezes por semana, se esses vizinhos de cima não pararem. Bom, antes de tudo, eu gostaria de reforçar o fato de que eu não sou consultora de imigração, eu não sou consultora educacional. No entanto, algumas das coisas que eu vou falar pra vocês hoje, justamente eu ouvi da boca de consultores. E o que eu não ouvi, eu tentei meio que confirmar pra ter certeza de que eu não tô falando groselha pra vocês. Eu não sou dona da verdade, cada um tem a sua realidade aqui. Hoje eu vou passar um pouco da minha realidade, dos meus amigos, de amigos, de gente que eu ouvi falar aqui. Então, pode ser que nada do que eu vou falar aqui hoje eu passe a aplicar a você, mas pode ser que sim. Então vamos lá, a primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês hoje é que as datas aqui são totalmente esquisitas, elas são meio que ao contrário. Eu não sei ver data ainda nesse país. Ao invés de botar, por exemplo, 1º de junho de 2017 como 1/6 de 2017, não. Aqui eles colocam 6/1 de 2017 ou 2017 6/1. Eu realmente não sei como é que vê data nesse país e eu acho que eu já desisti de tentar. Outra coisa que só me falaram depois que eu cheguei aqui foi que o seu cabelo vai ficar branco. Eu tive que pintar o meu cabelo de turquesa, gente, depois de séculos sem pintar o cabelo, porque começou a nascer um ninho de cabelo branco na minha cabeça. Um negócio assim. Foi até engraçado, porque todos eles tinham o mesmo comprimento, mais ou menos, que era de 7, 8 meses que eu tava aqui no Canadá, né? Que foi quando eu descobri esses fios de cabelo branco na minha cabeça. Eu falei, tem que pintar o cabelo, porque senão o negócio vai ficar feio. E aí, quando eu descobri esses fios de cabelo branco, a primeira coisa que eu fiz foi ir no Facebook e falar, pelo amor de Deus, vocês sabem se todo mundo fica realmente com o cabelo branco? E aí veio um monte de gente e falou, sim, você vem pro Canadá, você fica com o cabelo branco, não sei o que acontece, se é a água, se é o frio, o que é que acontece nesse Canadá. Eu acho que é o frio, mas eu não sei dizer. Que o cabelo fica branco. Não é porque eu estou envelhecendo, tá bom? Não é. Estou no auge dos meus 23 anos, não é pra ter cabelo branco. A terceira coisa que eu vou falar hoje pra vocês tem a ver com o trabalho. Então vamos começar com a área de TI, que é sempre a mais pedida dentro desse canal. Trabalho em TI part-time quase não existe aqui nesse Canadá. Acho que é porque quando eles fazem entrevistas, eles pedem para que você tenha um work permit e que você possa trabalhar full time, justamente porque é uma área muito procurada aqui, né? Então, o pessoal de TI adora vir para cá, tem sempre emprego, assim, não que você vá conseguir com certeza absoluta um emprego assim que você chegar, né? Tem várias coisas que eles pedem de emprego, além do, obviamente, do inglês. Mas se você conseguir um emprego part-time em TI aqui, você tá muito de parabéns e eu quero muito que você me ensine como é que faz para eu poder ensinar pro povo aqui que quer arrumar trabalho de TI part-time também. Com relação a outros empregos que não na área de TI, alguma coisa acontece que grande parte dos meus amigos, quando chegou aqui no Canadá, a primeira experiência de trabalho deles foi part-time. Eu não sei se eles exigem que você tenha experiência de trabalho canadense para poder te dar um upgrade e deixar você full-time. Eu não sei exatamente o que acontece. E eu tô falando de gente que vem com work permit mesmo, não gente que vem com student permit, que só pode, né, part-time. Eu não vejo muito problema em você arrumar um emprego part-time ou você arrumar 2 empregos part-time. Qual é o problema, né? Mas se você vai aplicar para imigração canadense, talvez, dependendo do processo, você precise estar trabalhando full-time ou em uma empresa só ou ter algum tipo de contrato específico. Então, acho que para nível de imigração, talvez não seja uma boa você ter 2 empregos part-time ou você ter um emprego part-time, pode demorar mais para você conseguir emigrar. Agora, com relação a isso de novo de part-time, eu já ouvi de gente aqui no Canadá que algumas empresas, eu não sei quais são as empresas que fazem isso, meio que te obrigam a ficar part-time, e eu não sei se isso é uma questão de porque eles preferem não pagar os direitos que um full-time teria. Eu não sei quais são os direitos que um full-time tem comparado com os part-time, mas eu já ouvi caso, tá, de gente que trabalhava numa empresa e a empresa monta o seu schedule, né, a sua agenda, e aí durante as 3 primeiras semanas eles colocaram a pessoa para trabalhar 32 horas, 32 horas, 32 horas, e quando chegou na 4ª semana a empresa baixou para 20 horas, porque aí a pessoa não consegue ter a carga horária mínima para ser considerada full-time. Então eles meio que te sacaneiam para que você continue como part-time. A pessoa que ouve isso, ela trabalhava em Manitoba. Não sei se isso é mais comum em Manitoba do que em outros lugares, então acho que vale o alerta.
A próxima coisa tem a ver com temperaturas. Bom, eu acho que é bem comum e eu acho até bem realista a gente ouvir de algumas pessoas que moram no Canadá e que moravam no sul do Brasil ou no interior, né, sei lá, de São Paulo, de algum lugar que realmente seja bem frio no Brasil, que as pessoas sentiam mais frio no Brasil, por mais que a temperatura no Brasil fosse mais alta, do que sentem em Toronto ou Montreal. Por que é muito razoável? Porque no sul do Brasil provavelmente a gente não tem o suporte pro frio que existe aqui no Canadá, certo? Pois é, eu morava em Santa Catarina e pra mim era frio 24 horas por dia, era frio em casa, era frio na rua, óbvio, era frio na faculdade, era frio em qualquer lugar que eu fosse, e aqui não. Aqui é muito de boa. Mas quando a gente ouve de alguém que morou em Winnipeg, em Toronto, que eles sentem mais frio em Vancouver do que em Winnipeg e Toronto, parece até um pouco coisa de maluco, né? Pois é, mas eu acho que isso acontece justamente pelos mesmos motivos. Eu não ouvi isso de uma, de duas, de três pessoas. Eu ouvi de algumas pessoas. Uma dessas pessoas, inclusive, é o meu marido. Ele morou em Toronto durante 1 ano e ele falou que ele sente mais frio aqui em Vancouver do que em Toronto. Eu acho que não somente tem a ver com a questão da estrutura, por exemplo, como eu já falei em alguns vídeos. Muitas estações de SkyTrain aqui, da Canada Line, são abertas, os pontos de ônibus são totalmente abertos, a gente não tem cidades subterrâneas, né? E fora, uma coisa muito importante que ninguém comenta também, é que o inverno desses lugares que eu falei, né, Winnipeg, Toronto, é um inverno muito mais seco do que aqui, que chove o tempo inteiro. A umidade do ar aqui, o frio úmido de uma maneira geral, ele tem uma sensação muito diferente do frio seco. Então eu acho que também tem a ver não somente com a estrutura, mas com a umidade, que as pessoas dizem que passam mais frio aqui em Vancouver do que em Toronto. Obviamente a gente tem que ter um pouco de bom senso, porque não dá pra comparar uma sensação térmica de -10 com uma sensação térmica de -40, né? Então eu acho que a justificativa é essa. Se você já vem formado aqui pro Canadá, ou se você vai estudar alguma coisa que você já estudou no Brasil, é possível que você tenha um pouquinho de estresse com os seus professores no seu college, tá? E eu vou dizer isso baseado na minha experiência e na experiência de algumas outras pessoas quando eu levei a minha experiência pro Facebook, porque eu sempre faço isso, eu levo a minha experiência pro Facebook, e aí o pessoal me diz que eu não tô maluca ou diz que eu tô maluca. Bom, o Canadá tem muitas instituições de ensino muito boas e é por isso que ele ganha tanto dinheiro com educação, né? No entanto, isso não quer dizer que quem vem pra cá com algum conhecimento prévio não vá bater de frente com o conhecimento de alguns professores. Eu falo isso porque eu muitas vezes bato de frente com alguns professores meus, eu trago informações que eu aprendi no Brasil na acupuntura, né, e que estão em livros renomados de acupuntura e eles falam que isso não existe, que isso não faz sentido, etc. E aí, né, eu simplesmente aprendo que eu tenho que jogar tudo que eu aprendi no Brasil no lixo. Mas eu já vi gente aqui dando aula no lugar do professor, tá? Porque a pessoa tinha muito mais tempo de experiência com aquilo do que o professor. Tem muita gente que acha o college no Canadá uma coisa muito zoada, às vezes uma coisa muito fácil, porque já tem experiência no Brasil, né? Mas a verdade é que a forma de ensino canadense é bem diferente da forma de ensino no Brasil. Aqui no Canadá, parece que as coisas são menos mastigadas do que no Brasil. Então, aqui o que eles fazem? Eles mandam um e-mail para você, digamos, no domingo à noite, e aí você precisa ler os textos desse e-mail para segunda-feira de manhã, e aí na segunda-feira de manhã você só vai para aula para poder tirar as dúvidas dos textos que você leu. Fora a quantidade de trabalho que você tem que fazer, né? Então, eu não me lembro de no Brasil ser assim. No Brasil tinha aula a aula. Aqui eu também tenho aula a aula, mas eu tô falando isso com relação ao que as pessoas aqui que estudam em colleges públicos, principalmente, me falam. Fora isso, com relação ao college, existe uma outra parte que provavelmente pode estressar um pouco vocês, apesar de que a gente não pode fazer nada com relação a isso, né? Afinal de contas, somos todos imigrantes. É que, às vezes, o inglês do seu professor pode ser uma coisa difícil de entender, não somente para você, que é imigrante, mas até para os seus colegas canadenses. Obviamente, se o seu professor for canadense ou tiver muitos anos de Canadá, talvez ele não tenha esse problema do inglês ou do francês, né? Mas eu estudo num college onde grande parte dos meus professores, se não todos, eu acho que eu nunca tive aula com nenhum canadense, então eu vou falar todos, os meus professores são imigrantes. E tem alguns que é absolutamente impossível entender o que eles estão falando. E é frustrante porque a gente investe um dinheiro muito alto, né, no college e tal, pra não conseguir compreender o que o professor está passando, mas não tem o que a gente fazer também, né? Então a gente melhora o nosso listening ou tenta interpretar o que o professor está falando, porque eu tenho certeza absoluta que ele é muito capacitado para dar aquela aula. Mas o inglês ainda é pior, às vezes, do que o nosso de estudante.
Ainda no assunto college, agora eu vou falar um pouco sobre a questão de college privado, Open Work Permit e Post-Graduation Work Permit, tá? Eu, antes de vir pra cá, a minha grande preocupação era encontrar um college onde o Thiago conseguisse um Open Work Permit pra vir junto comigo, né? Eu descobri que só tinha um college público, tá, na minha área de acupuntura aqui no Canadá todinho, que custava $70 mil. No final das contas, eu acabei vindo, botei o pé aqui no Canadá e descobri que quase todos os meus amigos fazem co-op privados e todos os cônjuges desses amigos conseguiram um Open Work Permit. Então, assim, primeira coisa, não apavora. É possível que o seu cônjuge, caso você venha estudar num college privado, consiga um Open Work Permit. Por quê? Eu não sei. Na regra da imigração, que eu vou deixar aqui embaixo, fala que, né, tem que ser colleges específicos, que tem degree, blá blá blá. Agora vamos falar sobre o PGWP, que é outra coisa muito importante quando você vem estudar aqui, é que normalmente você quer um Post-Graduation Work Permit justamente para poder trabalhar, ganhar experiência de trabalho canadense e então, posteriormente, imigrar, caso seja a sua intenção. Diz a mulher da admissão do meu college que o meu curso, né, dá direito a um Post-Graduation Work Permit. Se é verdade ou não, eu não sei. O que eu sei é o seguinte, existe gente, tá, aqui, que se formou em co-op privado dentro da área de TI que conseguiu PGWP. Em outras áreas eu não sei, tá? Eu sei de TI. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Ai, meu Deus, caiu. Eu tô tão pobre que nem os meus quadrinhos ficam no lugar. Quem tiver toque, pelo amor de Deus, eu vou colocar, mas eu vou continuar gravando. Não fica com toque que se eu botar errado, não. Segura esse toque um pouquinho, tá? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, não é porque a Kit está dizendo que você vai conseguir um Post-Graduation Work Permit porque o college dela disse que vai conseguir ou porque gente de TI está conseguindo que você vai conseguir um Post-Graduation Work Permit. É muito importante que você converse com profissionais capacitados para conseguir descobrir qual é o college que realmente, com garantia, vai te oferecer tanto o Open Work Permit para o seu cônjuge, quanto um Post-Graduation Work Permit. Bom, a próxima coisa que eu vou falar é a respeito de Manitoba. Bom, o processo de Manitoba, de acordo com as leis de imigração, diz que você pode trabalhar durante 6 meses em qualquer NOC para poder aplicar para o processo de Manitoba. E aí todo mundo acha super fácil, super rápido. Vou aplicar todo mundo para Manitoba. Então, vamos lá. Na minha opinião, o processo de Manitoba não é nem um processo mais rápido, nem um processo mais fácil. Agora eu vou explicar por quê, tá? Baseado em tudo que eu ouvi de gente que mora em Manitoba. Para você conseguir um emprego full-time, como eu já falei antes, é possível que demore um pouco mais. Até aí já demorou um tempinho para você conseguir o seu emprego full-time. Depois você trabalhou 6 meses. Depois desses 6 meses, você vai aplicar para o processo provincial. E aí você vai esperar pela carta. Depois do processo provincial, você vai aplicar para o federal e aí depois você vai conseguir a sua imigração. É possível que em 1 ano e meio você consiga isso? É possível, né? Porque não é porque foi rápido para um e outro que vai ser rápido para você também. Fora que depois de tudo isso, você ainda tem que ficar um certo tempo na província, né? Já que você, quando você imigra pela província, você assina um termo dizendo que você tem intenção de morar naquela província. Digamos que você fez um college lá e você conseguiu imigrar e não existe mercado de trabalho para você em Manitoba. Por quê, meu Deus do céu, você foi para lá se não existe mercado de trabalho para você lá? Só para imigrar? Você vai acabar fazendo o que muita gente lá faz. Você é formado num college lá e trabalha como caixa de supermercado porque não tem área para você. Então, o negócio é o seguinte, se você gosta de Manitoba, se você se identifica com a província, se você tem mercado de trabalho na província, se você gosta do clima da província, se você gosta das coisas todas da província, vá para Manitoba. Não vá para Manitoba achando que é a forma mais fácil de imigrar, porque pode não ser e pode ser uma coisa horrível depois de você ficar preso num lugar em que você não pode sair porque você assinou um termo dizendo que você não vai sair e ficar trabalhando numa coisa que não tem nada a ver com a sua área, né? Então, eu acho que é uma coisa a se repensar. Mas se você gosta de Manitoba, mete bronca e vai pra lá. Bom, a última coisa que eu vou falar hoje tem a ver com a questão dos golpes, né? Que eu já falei na minha retrospectiva, né? Que eu levei 2 golpes. Ainda bem, um deles se resolveu, né? Um deles ainda não se resolveu. Antes de tudo, então, eu gostaria de dizer que golpes podem acontecer de todos os tipos, seja de pessoa com pessoa, seja de empresa com pessoa, seja de pessoa com empresa, né? Não importa. E não serão só brasileiros. Tem gente desonesta no Canadá de todas as nacionalidades que você puder imaginar. Até os canadenses. Já cansei de ouvir de canadense que era pra eu dar jeitinho pra fazer isso, pra eu dar jeitinho de fazer aquilo. E, né? Mas hoje o que eu vou fazer, na verdade, é dar uma dica pra vocês, porque se alguém tivesse me dado essa dica antes de eu vir pro Canadá, eu certamente não teria caído em nenhum dos 2 golpes, tá? Então eu acho que é algo que vale a pena a gente exercitar, tá? Fica muito difícil pra eu virar pra vocês e falar
como lidar com pessoas e como lidar com empresas aqui. Até porque cada um tem uma experiência, né? Uma empresa pode ser boa para você e ruim para mim, como uma pessoa pode ser boa para você e ruim para mim, mas eu vou falar mais com questão de empresa. Existem muitas empresas aqui que trabalham muito bem, que trabalham muito corretamente, tá? E que eu não tenho nem o que dizer sobre essas empresas. Mas tem sempre empresas que têm um pezinho sujo, tá? A gente, quando chega aqui, ouve muitas histórias. Quando eu falei sobre esse negócio do golpe, teve gente que falou que nunca ouviu nenhuma história. Eu falei, nossa, cara, eu queria muito ter os amigos que você tem, porque desde que eu cheguei aqui, a única coisa que eu ouço são histórias de empresas e histórias de pessoas passando a perna nos outros. Então, é meio complicado. Não quero mudar de amigos, mas vocês entenderam. Bom, então a dica que eu tenho pra vocês, resumindo aqui, porque eu já falei muito, é o seguinte: conversem com o máximo de pessoas que vocês puderem, que moram no Canadá e que fizeram o serviço, né, que vocês estão querendo, seja até, sei lá, translado, não precisa ser uma coisa enorme, mas pode ser uma coisa pequena também, com a empresa que você tá querendo fechar negócio, tá? Por que eu digo isso? Primeiro porque, como eu falei, antes de vir aqui pro Canadá, eu nunca tinha ouvido nenhuma história a respeito de golpes e jeitinho, etc. E foi só botar o pé aqui que eu comecei a ouvir. Segundo, as páginas do Facebook, normalmente, de empresas quaisquer que sejam, quase não tem review negativo, se é que tem review negativo. Alguma coisa acontece que as pessoas, elas não dão review pra nada. Nem review positivo, nem negativo, né? Fazer a pessoa dar um review ali pra você é uma coisa muito difícil. E também as pessoas normalmente não expõem os golpes que levam ou os problemas que tem com determinada empresa e no Facebook, que é o lugar onde a gente mais procura informação, tá? No entanto, se você for conversar no privado com essas pessoas, se você, né, tiver amizade com essas pessoas e perguntar as histórias que essas pessoas ouviram, as experiências que elas tiveram com as empresas, elas vão te falar. Não adianta vocês chegarem e tentarem pedir, por favor, me recomenda uma empresa, sendo que a pessoa nunca fez nada, só ouviu que aquela empresa era boa e tá passando pra você, ou então ela recomenda porque é parceiro dela. Ou seja, desconfiem até de mim, tá? Obviamente eu gostaria muito que vocês confiassem nas pessoas que eu confio pra indicar pra vocês, mas eu não posso garantir 100% de satisfação com relação a nenhuma empresa que eu indico. Então eu tenho essa consciência de que cada experiência é uma experiência e eu acho válido vocês pesquisarem as experiências alheias pra evitar qualquer tipo de decepção no futuro. Como eu falei, existem empresas maravilhosas aqui pra prestar serviço pra vocês, de todos os tipos. Temos que ser justos, né, gente? Tem gente que fala, não, eu odiei o serviço daquela, sei lá, daquela consultoria de imigração, digamos. Mas aí você vai descobrir depois que aquela pessoa, quando o consultor de imigração disse, você precisa comprovar mais dinheiro, você precisa comprovar isso, você precisa comprovar aquilo para o seu visto ser aceito, a pessoa falou, não vou comprovar mais nada, envia assim mesmo. E aí o visto é negado, ele fica com raiva do consultor de imigração, que fez bem o trabalho dele, e aí você tem uma experiência ruim dessa pessoa, mas quem cometeu o erro não foi o consultor, foi a própria pessoa, né? Então eu acho que vale a pena a gente filtrar bastante e perguntar para várias pessoas mesmo. Eu tenho ouvido muitas histórias muito ruins com relação a várias empresas e muitas histórias muito boas com relação a várias empresas também. Isso que é legal. E se você quiser ajudar alguém, né, nesse processo todo, se você tiver um review positivo ou um review negativo para dar para qualquer empresa que você contratou aqui no Canadá, dê o seu review positivo ou dê o seu review negativo, tá? A gente precisa aprender a mostrar as nossas opiniões ao invés de ficar guardando. Eu não sei por que as pessoas não dão review negativo, eu não sei se elas são ameaçadas, eu não sei o que acontece, elas ficam com tanta raiva que nem review negativo elas querem dar. Mas eu acho que se você tem a intenção de ajudar outras pessoas, por favor, faça isso, né? Valorize o trabalho de quem fez um bom trabalho para você e alerte as pessoas com um review negativo. Eu sei que é uma coisa pequena, mas alerte as pessoas com review negativos quando você não gostou do serviço. É a minha dica de hoje. Não deixem de se inscrever aqui no canal, dê o seu joinha e a gente se vê na próxima.